né, o objetivo da aula, só coloquei o tema. Então hoje o tema da nossa aula é a sala de aula. É um portal para o mundo. Desculpa aí. A sala de aula é um portal para o mundo. A gente entendendo a sala de aula como um espaço do presente, que é só o que a gente pode fazer, né? Arthur me perguntava, perguntando se o que eu falo tem a ver com aquela frase muito famosa hoje em dia, que é: que futuro queremos construir? Aí eu falei para Arthur que eu não acredito no futuro, porque futuro não existe. Não existe futuro, só existe o agora. E a gente pensar, se colocar no futuro, é uma forma que a gente tem de ficar ansioso, porque é algo que a gente não tem a menor noção do que vai ser. Só existe esse momento. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo. E quando eu chegar nesse um segundo, já é presente, não é futuro mais. Então a única coisa que eu posso fazer é fazer coisas agora. Quando eu me coloco num futuro que não existe, eu fico ansioso. Porque eu não sei o que vai ser e ele não existe. Se eu me coloco num passado que já foi e que a única coisa que eu posso fazer é usá-lo como memória e aprendizagem, eu deprimo, porque eu não posso fazer nada com aquilo que estava lá. Já foi. Eu só tenho agora. Eu dava um exemplo, Arthur, que eu tenho muito desejo de que vocês tenham uma carreira linda, como professores, como biólogos, como licenciados em ciências agrícolas, que vocês sejam excelentes educadores. Mas eu não tenho a menor condição de ficar ansiosa por isso, porque eu não sei o que vai acontecer na vida de vocês. Então a única coisa que eu posso fazer é dar aula para vocês agora e me esforçar para dar boas aulas com bons referenciais, tentando ampliar a leitura de mundo, mostrando isso para que vocês possam, com esses instrumentos, na hora em que for possível, vocês serem bons professores, bons educadores nos espaços onde vocês estiverem. Se eu ficar aqui ansiosa, se vocês vão usar o que eu estou falando, se vocês vão lembrar de mim, eu vou viver sempre num lugar que não existe, que é o futuro, não existe. Só existe agora, gente. Então agora, o objetivo dessa aula que a gente está trabalhando, que eu tinha esquecido, é refletir sobre a sala de aula como um espaço-tempo que permite ampliar a leitura de mundo, é isso. E para isso a gente está usando como referência Paulo Freire, né, que a gente leu Pedagogia da Esperança, um pedacinho, e Sebastião Salgado, porque a gente vai trabalhar a ideia da imagem como texto. A imagem para a gente na nossa área ela é muito importante e muitas vezes a gente esquece da imagem. E a imagem é um excelente mecanismo, um excelente instrumento para a gente fazer aquela conexão, lembra, entre os mundos, o mundo, digamos assim, dos alunos, o mundo grande, e nós estamos aqui, ó. A nossa sala de aula é essa, onde nós vamos traçar objetivos, selecionar conteúdos, elaborar metodologias para fazer essa conexão entre o mundo pequeno e o mundo grande. É só isso que a gente pode fazer. O que o aluno vai fazer disso depois? E Paulo Freire, só resgatando alguns trechos, né, do que a gente tinha falado, Paulo Freire mostra para a gente que não existe prática neutra. E se a aula for asséptica, ela não é aula, é informação de conteúdo. Ela é só informação. E que toda aula, ela pressupõe ensino e aprendizagem dos professores e dos alunos. Porque a aprendizagem é mudança. Toda vez que eu aprendo, eu mudo. Então a gente tem que entrar numa sala de aula e sair diferente. Se a gente sai do mesmo jeito, não houve aula. Houve só alguma coisa.
Eu preciso sair dali, nem que seja pensando em alguma palavra, como você falou, poxa, eu pensei, né? Será que isso que você fala tem a ver com isso? Aí eu falo para você assim, pode ser, mas não. Não, porque eu falo outra coisa. E aí olha que você falou assim para mim, caramba, eu vou ficar pensando nisso agora, né, Arthur? Você falou, eu vou ficar pensando nisso. Pronto, já ganhei o dia. Dei aula. Dei aula. Se você pegou, se um aluno pegou algo que eu falei e vai ficar pensando, pronto, cumpri meu objetivo. Um aluno falou para mim, nossa, agora eu vou ficar pensando no que você falou. É isso. Ele não precisa para mim citar o que eu estou falando do Paulo Freire, né, que foi o referencial teórico que a gente está usando agora. Mas você vai pensar no que eu falei, você vai refletir, você vai buscar, então, houve aprendizagem. Sacaram a diferença disso? Eu não preciso perguntar para ele o que Paulo Freire falou no pedagogia, qual é o conceito trabalhado por Paulo Freire em Pedagogia da Esperança. Ele falou uma coisa que a princípio não tem relação direta, mas ele lembrou de uma coisa que ele escutou, conectou com algo que eu estava falando, eu digo para ele, ok, mas é outra coisa que eu penso, e aí ele fala, vou ficar pensando. Fala, passa o microfone para Rafa, por favor. Fala, Rarinha. Eu lembrei desse livro do Antônio Bispo, eu não consigo Não, então, a gente precisa ler o Antônio Bispo. Pode entrar, Lorena. Então, tem o capítulo 2 desse livro, que ele fala muito sobre questão epistemológica, né? Sim. E aí ele fala sobre isso, nascer ele compara a cidade grande com um lugar de vivimento, que é, enfim, muito diferente. E aí ele fala sobre como a cidade grande trata a ideia de utilidade, de ser útil e de ser importante, quando algo é importante. Então as pessoas querem ser importantes e as pessoas muitas vezes são tratadas como úteis, como objetos. Tipo, você é pedreiro, então você pode fazer minha casa. Então é uma objetificação da pessoa. Mas aí ele falou que o importante é a palavra necessária, quando aquilo se faz necessário. Então eu acho que quando você leva, você vai assim, cara, eu vou ficar pensando sobre isso durante, sei lá, o dia todo, a semana toda. É porque aquilo tem um sentido tão profundo que é necessário pensar sobre isso. Sim. Não é só importante. E como conteúdo, veja, o conteúdo é instrumento, né, Rara? Porque assim, o conteúdo detonou no Arthur um pensamento. E não necessariamente diretamente relacionado ao conteúdo, mas que engloba isso tudo. E que vai levar a pensar. E é isso. Estar no mundo. E a gente precisa se tornar necessário, né? Como diz o Antônio Bispo. O professor precisa voltar a ser necessário. E a gente é necessário quando a gente executa o nosso estar no mundo, que é ensinar e aprender. Não apenas um reprodutor de conteúdos, né? Para isso vocês pegam o livro. E aí,